Questão 1. UES 2019. Um dos conceitos utilizados para a compreensão de genética diz que a propriedade de um alelo de produzir o mesmo fenótipo tanto em condição homozigótica quanto em condição heterozigótica é causada por um gene. Bom, o que acontece? O que é um gene ou alelo recessivo? Um alelo recessivo é aquele que se manifesta apenas em homozigose. O que é um alelo dominante? Um alelo dominante é aquele que vai se manifestar tanto em homozigose como em heterozigose. Então aqui eu tenho a minha análise 1. Ok? Na minha análise 2, o que eu posso falar para vocês? Quais são os genótipos criados por esses dois alelos? Eu posso ter o genótipo azão-azão, azão-azinho, azinho-azinho. Então o que acontece aqui? Quem é azão-azão e azão-azinho vão ter o fenótipo dominante, que eu vou chamar de FD. Quem for azinho-azinho vai ter o fenótipo excessivo. Observe que o alelo azinho, que manifesta o fenótipo excessivo, ele só vai se expressar em dose dupla. Já o alelo dominante se manifesta em dose dupla e em heterozigose. Assim, o item correto é o item B de bola. Mais uma vez, um dos conceitos utilizados para a compreensão de genética diz que a propriedade de um alelo de produzir o mesmo fenótipo tanto em condição homozigótica quanto em condição heterozigótica é causado por um gene, no caso, dominante. Detalhe que um gene ele tem variantes, e as variantes de um gene são conhecidas como alelos. Então o gene A tem o alelo recessivo azinho e o alelo dominante azão. Questão 2. Unesp 2006. Políticas de inclusão que consideram cotas para negros ou afrodescendentes nas universidades públicas foram colocadas em prática pela primeira vez na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ, em 2001. Propostas como essas geram polêmicas e dividem opiniões. Há vários argumentos contra e a favor. Os biólogos têm participado desse debate, contribuindo com os conhecimentos biológicos referentes à raça e à herança da cor da pele humana, entre outros. Assinar a afirmação considerada correta do ponto de vista da biologia. Bom, vamos lá. Item A. Os critérios para se definirem duas populações como raças diferentes são científica e consensualmente determinados. Falso. B. Não encontramos na história da biologia dúvidas sobre a existência de raças na espécie humana. Falso. Nós sabemos que não existem raças humanas. Nós somos tão parecidos, falo dos diversos grupos étnicos que nós temos, que não dá para considerar que nós sejamos de raças diferentes. Então, um indivíduo asiático, um indivíduo africano, um europeu, o padrão genético é tão similar que não se considera uma divergência genética para nos considerarmos indivíduos de raças diferentes. Então, não há raças humanas. Lembre que raça é a mesma coisa que subespécie. Vamos então ao item C. A cor da pele humana é um exemplo de herança quantitativa ou poligênica, o que significa que vários genes atuam na sua definição. Corretíssimo. Então vamos aqui falar um pouco sobre cor da pele humana. A cor da pele humana é condicionada por 4 alelos. Desses 4 alelos, 2 alelos são aditivos, que eu vou chamar de azão e bezão, chamados de aditivos ou efetivos. E 2 alelos não aditivos ou não efetivos. Eu vou colocar minha análise 1, passo 1, eu tenho inicialmente isso aqui. Bom, então a cor da pele humana é condicionada por 4 alelos, sendo então o azão, bezão aditivos e o azinho, bezinho não aditivos. Ou seja, isso aqui é uma herança conhecida como herança quantitativa, também chamado de herança poligênica ou simplesmente poligenia. Na poligenia, quanto mais alelos aditivos ou efetivos um genótipo tiver, maior vai ser a expressão do fenótipo. Então nós temos aqui a questão de número 2, o item C, como sendo o item correto. Bom, o que nós temos aqui? Item D. O fato de a cor da pele não ser influenciada por fatores ambientais? Falso. A cor da pele é influenciada por fatores ambientais. Quanto maior a insolação,
Quanto mais o indivíduo recebe sol, mais ele torna a sua pele mais escurecida. Principalmente indivíduos de pele mais clara. Indivíduos de pele mais clara, quando submetidos ao sol intenso, esse sol vai aumentar a produção de melanina na pele deles. Então o item D é o item falso. O item E. A determinação da cor da pele segue os padrões do tipo herança qualitativa e é um exemplo de codominância. Falso. Não é herança qualitativa, é herança quantitativa. É herança quantitativa ou herança poligênica. Assim, a questão 2, o item C é o item correto. Questão 3, o S 2019. Em heretogramas, o casamento consanguíneo é representado por... Bom, então o que nós temos aqui? Casamento consanguíneo. Então aqui eu tenho montagem do heretograma. Observe esse heretograma que eu estou montando aqui, tá? Então aqui eu tenho 2 irmãos. Cada irmão desse aqui, geração, que eu vou chamar geração 1 aqui. Cada irmão desse aqui, eu tenho aqui o indivíduo 1, o indivíduo 2, o 3 e o 4. Então, o indivíduo 2 é irmão do indivíduo 3. Esse aqui teve 2 filhos. Aqui é a geração 2. 2 filhos, sendo 2 garotas, certo? E esse aqui, ó, teve também 2 filhos, sendo 2 garotos. Aqui eu tenho o indivíduo 1, 2, 3 e 4 da geração 2. Como é que eu considero um casamento consanguíneo? 2 barras horizontais. Então observe que esses 2 primos aqui vão formar um casal e vão ter aqui um descendente, que eu vou chamar de interrogação, e esse descendente pertence à geração 3. Como é que você caracteriza um casamento consanguíneo, ou seja, um casamento entre parentes? Casamento entre parentes, pessoal, são 2 traços horizontais e paralelos que ligam os membros do casal. Então a questão 3, o item B de bola, é o item correto. Qual é o problema do casamento consanguíneo? Cada família tem suas tendências genéticas a ter uma determinada condição, muitas vezes patológica. Então, cada família tem suas condições patológicas. Então, tem família de indivíduos em que as pessoas morrem mais de problema cardíaco, outras pessoas têm mais diabetes, outras pessoas são mais hipertensas. Então, o que acontece? Considerando esse indivíduo 1 como sendo indivíduo azão, azão, esse indivíduo 2 sendo azão, azinho. Observe que o alelo azinho está dentro dessa família. Observe que os agregados da família, no caso o indivíduo 1 e 4, eles não fazem parte dessa família, mas estão entrando nela. Observe que os agregados, que é no caso o indivíduo 1, geração 1, indivíduo 1, geração indivíduo 4, não tem um alelo azinho associado a uma hipertensão genética. Fatores genéticos para hipertensão, vamos supor. Observe então que esse casal acaba tendo filhos. O 2, a filha vai ficar heterozigótica, vai ter o genótipo heterozigótico, azão, azinho, e o filho também vai ser heterozigótico, azão, azinho. Claro que o indivíduo 2 e o 3 podem ser azão, azão, mas eu estou considerando ele sendo azão, azinho. Esse casamento consanguíneo pode fazer com que esse indivíduo aqui, interrogação, seja azinho, azinho. Então ele vai ter uma grande tendência a ter hipertensão, considerando o alelo azinho para hipertensão. Porque esse gene aqui que você está vendo, ele é um gene deletério. Então, casamentos consanguíneos tendem o quê? A concentrar genes deletérios nos descendentes. Genes deletérios nos descendentes. Questão 4, Enem 2019. Com base nos experimentos de plantas de Mendel, foram estabelecidos 3 princípios básicos, que são conhecidos como leis da uniformidade, segregação e distribuição independente. A lei da distribuição independente refere-se ao fato de que os membros de pares diferentes de genes segregam-se independentemente uns dos outros para a prole. Hoje, sabe-se que isso nem sempre é verdade. Por quê? Bom, vamos lá comigo. Então, eu quero mostrar para vocês uma situação de segunda lei de Mendel. Então, como é que você estuda 2 pares de alelos em segunda lei de Mendel? Considerando, então, o genótipo azão, azinho, bezão, bezinho. Que eu tenho 2 pares de cromossomos. Em cada par cromossômico desse, eu vou ter um par de alelos. Azão, azinho, aqui, bezão, bezinho, aqui. Então, o que é estudar em segunda lei de Mendel? É você estudar cada par de alelos, no caso aqui, o azão, azinho e o bezão, bezinho, em pares de cromossomos diferentes.
o Azão-Azinho fica num par de cromossomos, o Bzão-Bzinho fica em outro par de cromossomos. Um indivíduo que é Azão-Azinho, Bzão-Bzinho, ele pode produzir quantos tipos de gametas? Então, esse indivíduo aqui, ele pode produzir 4 tipos de gametas, de acordo com a segunda lei de Mendel, ou lei da segregação independente dos fatores mendelianos, no caso, os alelos. Esses 4 possíveis gametas vão ter a seguinte organização. Na hora que o indivíduo vai formar os gametas, os pares de alelos, como estão em pares de cromossomos diferentes, eles podem ser recombinados das mais variadas formas, formando então o gameta Azão, Bzão, o gameta Azão, Bzinho, o gameta Azinho, Bzão e o gameta Azinho, Bzinho. Vou ampliar isso aqui para você poder enxergar melhor. Então, o que é a segunda lei de Mendel? Ou lei da segregação independente. Como os pares de alelos estão em pares de cromossomos diferentes, eles vão poder ser recombinados das mais variadas maneiras. Ou seja, os gametas só podem ter um cromossomo de cada par. Então, na hora que essa célula Azão-Azinho, Bzão-Bzinho for formar gametas, os gametas têm apenas um tipo de cromossomo de cada par. Logo, os gametas vão ter apenas um tipo de alelo de cada par. Então, eu posso formar as combinações Azão-Bzão, Azão-Bzinho, Azinho-Bzão, Azinho-Bzinho. Então, o indivíduo, de acordo com a segunda lei de Mendel, ele pode produzir 4 tipos de gametas, como você está observando na imagem. Agora, já em situação de linkage, a coisa muda. Então, como é estudar esses mesmos 2 pares de alelos em linkage? Linkage também é conhecido como ligação gênica. Então, estudar em linkage é a forma de se estudar. Eu vou ter os mesmos 2 pares de alelos sendo estudados no mesmo par cromossômico. Então, o nome já está dizendo linkage, ligação. Azão-Azinho, Bzão-Bzinho. Observe, então, que estudar 2 pares de alelos em linkage é você estudar esses 2 ou mais pares, como queira, assim como também na segunda lei de Mendel. Na segunda lei de Mendel, cada par que você estudar vai estar em um par cromossômico diferente. Já em linkage, os 2, 3, 4, 10 pares vão estar todos sendo estudados no mesmo par cromossômico. E nesse caso aqui, o que é que vai acontecer? Esse indivíduo só vai produzir 2 tipos de gametas, caso não haja crossing over. Ele vai produzir o quê? O gameta Azão-Bzão e o gameta Azinho-Bzinho. Pode acontecer a formação do gameta Azão-Bzinho e do gameta Azinho-Bzão? Pode. Se acontecer crossing over. Esse pedaço aqui vai para lá e o de lá vem para cá, observe comigo. Se acontecer uma quebra nesse ponto azul, essa barra cromossômica ir para lá e essa outra aqui vir para cá, ou seja, aqui tem Bzão, vai para lá, aqui tem Bzinho, vem para cá, pode se formar os gametas Azão-Bzinho, Azinho-Bzão, caso aconteça o crossing over, permutação. Mas não acontecendo, vou ter apenas esses 2 tipos de gametas. Então nós temos aqui, como opção correta nessa questão 4, o item D de dado. Os genes localizados fisicamente próximos do mesmo cromossomo tendem a ser herdados juntos. Ou seja, onde o Azão vai, o Bzão vai, onde o Azinho vai, o Bzinho vai. Observe o item A, está errado porque a distribuição dependente do caráter de dominância ou recessividade do gene. Isso não tem nada a ver. Olha só, a lei da distribuição independente refere-se ao fato que os membros de pares diferentes de genes segregam-se independentemente uns dos outros para a prole. Isso aqui é a segunda lei de Mendel. Mas quando é que isso não acontece? Quando é que isso nem sempre é verdade? Quando nós temos linkage. Ao item B, os organismos nem sempre herdam cada um do gene de cada um dos genitores. Está falso, não é por isso. A segunda lei de Mendel vai ser afetada quando acontecer o linkage. O item C, as alterações cromossômicas podem levar a falhas na segregação durante a meiose. Falso também, não é por isso que a segunda lei de Mendel vai ser afetada. Alterações cromossômicas podem levar a falhas na segregação durante a meiose. Podem, mas não é por isso que não acontece a segunda lei de Mendel. Acontece devido ao linkage. O item E também está falso porque fala o seguinte: o cromossomo que contém 2 determinados genes pode não sofrer disjunção na primeira fase da meiose. Pode, mas isso é um processo patológico na divisão celular. Questão 4, o item D de dado é o correto. Questão 5, S 2018. Em relação à herança, assinale com V ou F, conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir. Na dominância completa, os heterozigóticos apresentam um fenótipo intermediário entre os dos homozigóticos. Está falso. Então, essa questão, ela serve para quê? Para nós revisarmos o que é dominância completa, codominância,
e a ausência de dominância. Então, eu vou colocar aqui para vocês: dominância completa, codominância, ausência de dominância. Dominância completa primeiro. Então, o que vem a ser dominância completa? Eu tenho aqui o indivíduo azão, azinho, cruzando com o indivíduo azão, azinho. Quais são os possíveis genótipos desse cruzamento? O alelazão vai separar do azinho. Então, cada indivíduo desse aqui vai produzir o quê? Vai produzir um gameta azão e um gameta azinho. E esses gametas vão se recombinar. Então, eu posso ter a formação de quê? Indivíduo azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Então, eu posso ter a combinação, acompanha comigo, do azão com azão, do azão com azinho, do azão com azinho e do azinho com azinho. Então, eu posso ter esses 4 possíveis indivíduos. Na dominância completa, o alelo azão domina o azinho. Logo, esses 3 genótipos terão fenótipo dominante. E esse aqui, o último, terá o quê? Fenótipo recessivo. Bom, na codominância, como é que é? Na codominância, não há essa questão. O alelo azão não domina o azinho e o azinho não domina o azão. Na verdade, não vou nem representar com letras maiúsculas e minúsculas. Eu vou representar cruzando azão-bezão com azão-bezão. Forma-se quais descendentes? Azão-azão, azão-bezão, azão-bezão, bezão-bezão. Na codominância, os 2 alelos, o azão e o bezão, um não domina o outro e ambos se manifestam. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter o fenótipo 1, aqui eu vou ter um fenótipo 2 e aqui eu vou ter um fenótipo 3. Detalhe que o fenótipo 2, ele é o quê? Ele é a mistura do fenótipo 1 com 3. Então, o fenótipo 2 seria uma mistura do fenótipo 1 com o fenótipo 3. Então, vamos imaginar, por exemplo, uma planta com flor branca, outra planta com a flor vermelha. No primeiro caso aqui, dominância completa, uma planta que tem flor vermelha, cruzando com uma planta que tem flor branca, considerando o vermelho dominante, na dominância completa, então aqui eu tenho o azão determinando o vermelho e o azinho branco. O que é que vai acontecer? Quem for azão-azão vai ter flor vermelha. Quem for azão-azinho vai ter flor vermelha. Quem for azinho-azinho vai ter flor branca. No caso da codominância, considerando então o azão, flor vermelha, e o bezão, flor branca, quem for azão-azão vai ter flor vermelha, quem for bezão-bezão vai ter flor branca. Então, o azão considerado flor vermelha, o bezão considerando flor branca. Quem for azão-azão vai ter flor vermelha, quem for bezão-bezão vai ter flor branca. Mas quem for azão-bezão vai ter uma flor com pétalas vermelhas e outras pétalas brancas. Ou seja, as 2 cores vão se manifestar, tanto o branco quanto o vermelho. Então, esse fenótipo 2 é uma mistura do 1 com 3. Já na ausência de dominância, o que é que vai acontecer? Algo parecido que ocorre na codominância. Aqui eu tenho o indivíduo azão-bezão cruzando com um azão-bezão, gerando quais genótipos? Gerando azão-azão, azão-bezão, azão-bezão, bezão-bezão. No caso aqui da ausência de dominância, o azão determina flor vermelha, o bezão determina flor branca. Só que, na hora que vai formar o fenótipo, eu tenho aqui 3 fenótipos. Eu tenho o fenótipo 1, eu tenho o fenótipo 2, e aqui eu tenho o fenótipo 3. Azão-azão é flor vermelha, bezão-bezão é um indivíduo de flor branca, mas o azão-bezão é um indivíduo de flor rosada. Então, o fenótipo 2, ele é um intermediário entre o 1 e o 3. Diferentemente da codominância, que os 2 fenótipos se manifestam. Então, quando ocorre a codominância, os heterozigóticos apresentam o mesmo fenótipo de um dos homozigóticos. Falso. Isso acontece na dominância completa. Alelos letais causam a morte de seus portadores e são considerados dominantes quando apenas um está presente, ou recessivo quando os 2 estão presentes. Corretíssimo. Existem alelos conhecidos como alelos letais. Os alelos letais dominantes são aqueles que se manifestam tanto em homozigose quanto em heterozigose. Então você considera, por exemplo, um alelo letal Dzão. Então o indivíduo que é Dzão, 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 Dzinho, o alelo Dzão vai se manifestar, gerando então morte ou incapacidade do indivíduo, ou limitação fisiológica do indivíduo. Um alelo letal dominante é aquele que se manifesta quando apenas um já está presente, não é isso? Não precisando estar em homozigose para se manifestar. Então, o Dzão, Dzinho já manifestaria o alelo letal. Já um alelo letal recessivo só vai se manifestar em dose dupla, quando 2 estão presentes. Então, considerando o alelo Czinho como sendo o alelo letal recessivo, só vai se manifestar se for Czinho, Czinho. A pleiotropia é um fenômeno em que o gene determina a expressão de mais de uma característica. Exatamente isso. Então, o que vem a ser efeito pleiotópico? O efeito pleiotrópico é o seguinte: consideremos então
um determinado par de alelos, Bzinho, Bzinho, que causa o quê? Aumento da frequência cardíaca, causa manchas vermelhas na pele, causa insônia, causa prurido, que é coceira, causa perda de peso. Então, esse alelo Bzinho provoca efeito pleiotrópico. Então, o alelo Bzinho, quando em dose dupla, você está vendo aqui, que provoca o que a gente chama de efeito pleiotrópico. Ou seja, um determinado gene determina a expressão de mais de uma característica. Então, essa afirmativa 4 aqui está correta. Então, está correto de cima para baixo a seguinte sequência FFVV. Questão 5 tem A, é o item correto. Questão 6 é NPP de 2018. Gregor Mendel, no século XIX, investigou os mecanismos da herança genética observando algumas características de plantas de ervilha, como a produção de sementes lisas, dominante ou rugosa excessiva. Característica determinada por um par de alelos com dominância completa. Ele acreditava que a herança era transmitida por fatores que, mesmo não percebidos nas características visíveis fenótipo de plantas híbridas, resultantes de cruzamentos de linhagens puras, estariam presentes e se manifestariam em gerações futuras. A autofecundação, que fornece dados para corroborar a ideia de transmissão dos fatores idealizada por Mendel, ocorre entre plantas? Bom, essa questão pede para nós revisarmos os trabalhos de Mendel. Então, Mendel, analisando uma das características das ervilhas, no caso, a textura da ervilha ou a forma das ervilhas, Mendel considerou, então, azão, semente lisa, e azinho, semente rugosa. Ok? Passo 2 é o próprio experimento de Mendel. Mendel trabalhou com 3 gerações: geração P, geração F1 e geração F2. A geração P é formada, então, pelos indivíduos parentais homozigóticos, dominantes e recessivos. Então, foi o que Mendel fez. Mendel pegou ervilhas, azão, e cruzou com ervilhas azinho. Ou seja, ervilhas puras lisas com ervilhas puras rugosas. Ele usava o termo puro para homozigoto e usava o termo híbrido para heterozigoto. Nós sabemos que o termo híbrido hoje, usado em biologia, é a mistura de espécies, mas Mendel usava o termo híbrido para mistura de variantes dentro de uma mesma espécie. Nós sabemos então que quando você cruza azão com azinho, você vai ter o quê? Bom, esse indivíduo aqui vai produzir o gameta azão e esse aqui vai produzir o gameta azinho, gerando indivíduos F1 o quê? Azinho. Então, assim, o indivíduo que é azão vai produzir o gameta azão e o indivíduo que é azinho vai produzir o gameta azinho, gerando então F1 híbridos, azinho. Foi o que Mendel fez. Mendel autofecundou a geração F1. Lembremos que a geração F1 são os filhos de P, geração parental. Quando ele autofecundou, ou seja, ele cruzou azinho com azinho, ele gerou o quê? A geração F2. Sabemos então que o indivíduo que é azinho produz 2 tipos de gametas, o gameta azão e o gameta azinho. Como ele cruzou com ele mesmo, ele está cruzando então com indivíduos que também produzem gametas azão e gametas azinho. Então, quais são os possíveis descendentes? Eu vou ter o quê? Indivíduos na geração F2, os filhos de F1, azão, azinho, azinho. Eu vou ter indivíduos azão, indivíduos azinho, indivíduos azinho e indivíduos azinho. Então, a autofecundação que fornece dados para corroborar a ideia de transmissão dos fatores idealizada por Mendel ocorre entre o quê? Ocorre entre plantas híbridas de fenótipo dominante que produzem sementes lisas e rugosas. Você concorda que essa planta azinho, ela é ou não é uma planta, pessoal, F1 híbrida, ou seja, heterozigótica, com fenótipo dominante? E quando ela cruza com ela mesma, ela vai ou não vai gerar indivíduos o quê? Indivíduos com fenótipo dominante, ou seja, liso, e indivíduos com fenótipo excessivo, indivíduos azinho. Então, é isso que eu quero que você entenda. Saiba interpretar os experimentos de Mendel. Então, Mendel, na geração P, cruzou o quê? Cruzou indivíduos de fenótipo dominante com indivíduos de fenótipo o quê? Recessivo, como você pode observar na imagem, originando na geração F1 indivíduos híbridos ou heterozigóticos de fenótipo dominante, que quando autofecundados, ou seja, o indivíduo que foi cruzado com ele mesmo, deu origem então a indivíduos com fenótipo dominante e recessivo. Detalhe que o fenótipo dominante representa então a semente lisa e o fenótipo excessivo a semente rugosa. E assim, a nossa questão 6, o item B de bola, é o item correto. Bom, o item A começa certo aqui, híbridas.
de fenótipo dominante, que produzem apenas sementes lisas. Falsa. Produzem sementes lisas e rugosas. O item C está errado, de linhagem pura. O item D está errado, de linhagem pura. E o item E está errado, de linhagem pura. Não é linhagem pura, e sim indivíduos híbridos da geração F1. Questão 7, o ES 2018. O albinismo é caracterizado pela ausência de pigmentos na pele e estruturas epidérmicas, em função da incapacidade de produção da melanina. O gene alelo recessivo não produz a forma da enzima que catalisa a síntese da melanina. Considerando-se o fato de um homem e uma mulher possuírem pigmentação da pele normal, sendo ele filho de um pai normal homozigoto e mãe albina, e ela filha de um pai albino e uma mãe normal homozigoto, é correto afirmar que a probabilidade de esse casal ter uma filha albina é de... Então nós temos aqui um casal, esses dois indivíduos possuem pigmentação normal da pele, então o próprio texto fala isso. Bom, se o homem tem pigmentação normal da pele, o que é que nós temos aqui? Então eu vou colocar aqui o seguinte. Passo 1, o alelazão determina o quê? Pele normal, azinho, albino. Passo 2, o que é que nós temos aqui? O passo 2 é a própria análise do cruzamento. Se a mãe desse indivíduo é albina, com certeza essa mulher passa para o seu filho o quê? Passa para o seu filho um alelo. Eu boto sempre o gameta embaixo aqui do genótipo. Passa o alelazinho. Então o indivíduo obrigatoriamente ele vai ser o quê? Ele vai ser heterozigoto. Não é verdade? E esse indivíduo aqui, sexo masculino, colocando aqui o símbolo de masculino. Temos aqui a parceira dele também com pigmentação normal da pele. Acompanhe comigo. Nós temos aqui filha de um pai albino. Filha de um pai albino. Então vou colocar aqui o pai dela albino. Azinho, azinho. O pai dela albino com certeza passou um azinho para ela. Então ela com certeza vai ser heterozigótica. E de uma mãe normal homozigótica. Então a mãe dela está aqui, ó. Azão, azão. Então só para colocar aqui representando os símbolos. Então está aqui o pai e a mãe. Pai e a mãe do casal aqui. Bom, pessoal, o que é que nós temos aqui? É correto afirmar que a probabilidade de esse casal ter uma filha albina é de... Bom, então você já tem que lembrar que nós temos um casal heterozigoto. Cada um deles vai produzir dois tipos de gametas. O gametazão, gametazinho, aqui, gametazão, gameta-azinho. Quais são os possíveis descendentes? Azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Esses três genótipos dando origem a indivíduo com fenótipo dominante, ou seja, pele normal, que eu vou chamar de PN, e esse aqui, indivíduo albino, que é a geração P dos pais. Aqui eu tenho a geração F1, que é o próprio casal, e aqui eu tenho a geração F2. Passo 3 dessa questão. O passo 3, eu quero saber qual é a probabilidade de esse casal, probabilidade final, ter uma filha e albina. Tem que ser mulher e albina. Então, a probabilidade final vai ser, então, a multiplicação das probabilidades. É a chamada regra do E. Se eu quero um evento e outro, eu multiplico. Qual é a probabilidade de ser mulher? 1/2. E que ela seja albina? 1/4, como você pode observar. Note que, de acordo com essas 4 possibilidades, então, das 4 possibilidades, eu tenho uma chance em 4 de esse casal ter um filho albino. Primeiro eu vou ter que calcular a chance de ser mulher, 1/2, pela chance de ser albina, 1/4. Resposta, 1/8. Assim, a questão 7 é o item A. Questão 8, Unicamp 2018. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas nas definições a seguir. É o conjunto de toda a informação genética de um organismo. Isso aqui corresponde ao genoma. Então, genoma. 2. É um trecho do material genético que fornece instruções para a fabricação de um produto gênico. No caso, um gene. Então, 2 corresponde ao gene. Então, o gene é uma sequência de DNA que transcreve um RNA. 3. É a constituição de alelos que o indivíduo possui em um determinado loco gênico. É o genótipo. 3 genótipo. 4. É a correspondência que existe entre códons e aminoácidos relativa a uma sequência codificadora no DNA. Isso aqui representa o chamado código genético. Então, o código genético é aquele código de trincas, não é verdade? Cada trinca corresponde a um determinado aminoácido. Assim, a questão 8, o item correto é o item B de bola. Questão 9, Unesp 2018. As figuras representam células de duas espécies de animais, 1 e 2. Na célula da espécie 1, 2 genes que determinam
duas diferentes características estão presentes no mesmo cromossomo, ou seja, estão em linkage. Não é verdade? Como você pode observar aqui, na espécie 1, eu tenho dois alelos no mesmo par cromossômico, em linkage, Azinho, Bzão, e no outro cromossomo eu tenho o Azão, Bzinho. Na célula da espécie 2, dois genes estão presentes em cromossomos diferentes, ou seja, não estão em linkage. Esses alelos apresentam segregação independente. Então, na espécie 1, eu tenho uma situação de linkage, no qual os dois alelos estão numa mesma barra cromossômica, Azinho com Bzão, e no outro cromossomo, Azão com Bzinho. E na espécie 2, eu tenho aqui alelos que estão em segregação independente. Caso essa espécie 2 vai formar gametas, os alelos Azão, Azinho, Bzão, Bzinho estão todos eles independentes um do outro. Por quê? Porque eles não estão na mesma barra cromossômica. Tendo por base a formação de gametas nessas espécies, e sem que se considere a permutação crossover, constata-se a primeira lei de Mendel. A primeira lei de Mendel é um processo no qual eu analiso apenas um par de alelos por vez, uma característica por vez condicionada por esse par. Então, o que é estudar uma situação de primeira lei de Mendel? É estudar um par de alelos por vez. Então, quando eu estudo a primeira lei de Mendel, eu só olho para apenas um par de alelos, que condiciona uma só característica. Então, o que acontece? Vamos primeiro analisar a situação da espécie 1. Então, na espécie 1, o que é que eu tenho? Eu vou chamar espécie 1. Nessa espécie 1, eu tenho isso aqui. Eu tenho um par de cromossomos. Nesse cromossomo da esquerda, eu tenho o quê? Eu tenho o alelo Azão, Bzinho. À direita, eu tenho o alelo Azinho e o Bzão. Então, aqui eu tenho uma situação de linkage. Só que o linkage é visualizado quando eu analiso dois pares de alelos de uma só vez. Quando eu analiso um par de alelos por vez, ou seja, quando eu faço uma análise de primeira lei de Mendel, o linkage não é levado em consideração. Porque o linkage é quando eu estudo dois ou mais pares de uma só vez. Ou seja, a percepção que eu estou em situação de linkage, a percepção que a célula está em linkage é observada quando eu analiso dois pares de alelos ou mais de uma só vez. Se eu analisar esses pares de alelos em primeira lei de Mendel, eu vou estudar um par de alelos por vez. Então, o que vai acontecer aqui? O indivíduo considerando um par por vez. Esse indivíduo aqui vai formar o quê? Gametas Azão, gametas Azinho. Ou vai formar gametas Bzinho, gametas Bzão. Porque eu estou analisando a situação de primeira lei de Mendel. Eu estou olhando para apenas um par de alelos. Eu não consigo identificar o linkage porque eu não estou trabalhando com dois ou mais pares de alelos de uma só vez. Na espécie 2, analisando a situação de primeira lei de Mendel, espécie 2, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho dois pares de cromossomos, na verdade. Cada par de cromossomos desse possui um par de alelos, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Então, quais são os gametas formados aqui? De acordo com a primeira lei de Mendel, eu posso formar, acompanha comigo aqui, olha só, situação de primeira lei de Mendel. Eu vou ter cada gameta desse tendo dois cromossomos. Observe, então, que o gameta 1 vai ter o alelo Azão e o alelo Bzão, porque nós temos aqui segregação independente. No outro gameta eu vou ter Azão, Bzinho, o outro Azinho, Bzão e o outro Azinho, Bzinho. Então, em relação à segunda lei de Mendel, eu vou ter o quê? O indivíduo Azão, Azinho produz gametas Azão e gametas Azinho. Esses dois gametas aqui, Azão, e esses dois gametas são gametas Azinho. Então, analisando em situação de quê? Em situação de primeira lei de Mendel. Analisando só um par de alelos por vez. Então, esse indivíduo que é Azão, Azinho produz gametas Azão e gametas Azinho. É o que você está vendo. Como também, analisando só o par de alelos Bzão, Bzinho, produz gametas Bzão e gametas Bzinho, como você pode observar aqui na imagem. O indivíduo que é Bzão, Bzinho produz gametas Bzão e gametas Bzinho. Agora, quando eu vou analisar uma situação de segunda lei de Mendel, eu só vou poder observar segregação independente na espécie 2. Então, eu observo primeira lei de Mendel tanto na espécie 1 como na espécie 2. Agora, segunda lei de Mendel só na espécie 2. Porque na segunda lei de Mendel eu tenho a lei da segregação independente. Ou seja, na hora que os pares de alelos vão se separar, o Azão separa do Azinho, o Bzão separa do Bzinho, o Azão se combina com o Bzão,
ou com Bzinho, e o Azinho se combina com Bzão ou com Bzinho. Isso não acontece na espécie 2. Por quê? Porque não há segregação independente. Onde o Azão for, o Bzinho vai. Onde o Azinho for, o Bzão vai. Isso aqui é uma situação de linkage. Logo, pessoal, questão 9, o item correto é o item E. Ou seja, constata-se a primeira lei de Mendel, tanto na espécie 1 quanto na 2. Por quê? Mas a segunda lei de Mendel se constata apenas na espécie 2. Constata-se a primeira lei de Mendel tanto na espécie 1 quanto na espécie 2. Tudo bem, tá certo. Mas a segunda lei de Mendel se constata apenas na espécie 1, não apenas na 2. Então, item A está falso. Constata-se a primeira lei de Mendel apenas na espécie 1, falso. O item C, constata-se a primeira lei de Mendel apenas na espécie 2, falso, nas duas. O item D, constata-se a primeira lei de Mendel apenas na espécie 2, falso, nas duas. Questão 10, US 2018. No que diz respeito a grupos sanguíneos, é correto afirmar que pessoas do grupo sanguíneo, que eu tenho o grupo sanguíneo, chamado sistema ABO, aqui eu tenho a hemácia desse indivíduo, aqui eu tenho o plasma e aqui eu tenho o genótipo. Tudo bem? Então vamos lá. O indivíduo é O quando na hemácia dele não tem nenhum antígeno. Então eu vou colocar um X. No plasma dele ele tem o quê? Ele tem anticorpos ou aglutininas anti-A e aglutininas ou anticorpos anti-B. O genótipo dele qual é? Izinho, Izinho. Quando o indivíduo é A, ele possui o que nas hemácias? O antígeno A ou aglutinogênio A. E ele tem o que no plasma? Anticorpos anti-B. Qual vai ser o genótipo dele? Vai ser o genótipo IA traço, ou seja, pode ser IA ou IAzinho. Detalhe que no sistema ABO, observação aqui para a gente, nós sabemos que temos a relação de dominância completa entre o IA e o Izinho e o IB e o Izinho, mas a codominância entre o IA e o IB. Então são 3 alelos que condicionam a característica grupo sanguíneo para o sistema ABO. O IA é codominante em relação ao IB, mas ambos dominam o Izinho. O indivíduo que é B vai ter o que nas hemácias? Antígeno B ou aglutinogênio B. E o que é que ele vai ter no plasma? Anticorpos anti-A. Então, o indivíduo A se protege contra o sangue B, o indivíduo B se protege contra o sangue A. Qual vai ser o genótipo dele? Vai ser IB traço, ou seja, pode ser IB ou IBzinho. E o indivíduo que é AB, ele possui os 2 antígenos, os 2 aglutinogênios, tanto o A quanto o aglutinogênio B nas suas hemácias. Mas ele não tem nenhum anticorpo no plasma. Qual vai ser o genótipo dele? Ele vai ser IA e B. Em relação ao grupo sanguíneo do sistema BO, o indivíduo que é O, ele é conhecido como doador universal, porque no processo de doação de sangue você se preocupa com as hemácias do doador e com o plasma do receptor. Então, por que o indivíduo O é o chamado doador universal? Porque se a hemácia O cair no sangue A, B ou AB, essa hemácia O não vai ser atacada, porque a hemácia O não tem antígeno A nem B. Então, o O é chamado doador universal, DU. E por que o AB é chamado receptor universal, RU? Porque no processo de doação nos preocupamos com o plasma do receptor. Então, o plasma do receptor AB não tem nenhum anticorpo, nenhuma aglutinina, nem anti-A nem anti-B. Então, se cair sangue O, A ou B no sangue do indivíduo AB, o plasma dele não tem anticorpos, nem A nem B, para poder atacar essas hemácias. Então, no que diz respeito aos grupos sanguíneos, é correto afirmar que pessoas do grupo sanguíneo O possuem aglutinogênios O nas hemácias e aglutininas anti-A e anti-B. Bom, está falso. Indivíduos O não possuem aglutinogênios A e B, ok? Então está falso aqui. O item B, A possui aglutinogênios A nas hemácias e aglutininas anti-A e anti-B no plasma. Falso. Possui apenas aglutininas anti-B. C. Pessoa do grupo sanguíneo AB, que não tem aglutinogênios nas hemácias. Está falso, possui os 2. São considerados receptores universais. Está falso. O indivíduo AB, ele não tem anticorpos no plasma, mas ele tem os 2 aglutinogênios nas hemácias. E o item D, que é o item correto, pessoas do grupo sanguíneo B possuem aglutinogênios B nas hemácias e aglutininas anti-A no plasma. Questão 10, o item D de dado é o item correto. O heredograma mostra os tipos sanguíneos do sistema ABO de alguns familiares de João e de Maria. Então o que é que nós temos aqui? Aqui você observa João e Maria e aqui os familiares. A probabilidade de João e Maria terem uma criança com o mesmo tipo sanguíneo da mãe de Maria é... Bom, aqui eu tenho o João, a mãe do João, ela tem o genótipo Izinho. As irmãs do João, uma tem genótipo Izinho e a outra tem o genótipo
IB, Izinho. Porque a mãe obrigatoriamente doa para os seus filhos, inclusive para o João, um alelo Izinho. Então, se a mãe é Izinho, Izinho, a mãe sempre vai produzir o quê? Um gameta Izinho. Então, o João também tem no seu genótipo um Izinho. Observe que o pai de João, com certeza, vai ter o sangue B, não é verdade? E vai ser um indivíduo IB, Izinho. Por quê? Porque o pai do João com a mãe do João teve a irmã do João, Izinho, Izinho. Com certeza, um Izinho vem do pai e outro vem da mãe. Analisando, então, aqui a Maria. O pai da Maria, ele é Izinho, Izinho. E da mesma forma que a mãe do João, o pai da Maria sempre vai produzir o quê? Sempre vai produzir um gameta Izinho. Observe, então, que os irmãos da Maria, um é do grupo A e outro é do grupo B. Logo, com certeza, a mãe da Maria foi a responsável por gerar indivíduos A e B. Assim, a mãe da Maria só pode ser IA e B. A mãe da Maria, com certeza, passou alelos um IA para um dos filhos e um IB para o outro, já que o pai da Maria ele é Izinho, Izinho. A Maria, com certeza, ela tem o Izinho. Com certeza a Maria tem o Izinho, por quê? Porque o pai dela sempre passa o Izinho para os filhos. Agora a Maria pode ser IA Izinho ou IB Izinho. Então o que acontece aqui? A probabilidade de João e Maria terem uma criança com o mesmo tipo sanguíneo da mãe de Maria é, passo 1, qual é? Probabilidade do casal João e Maria terem um descendente o quê? AB. Essa é a questão. Para isso acontecer, o João e Maria têm que doar para o seu futuro filho um IA e um IB. De onde é que poderia vir o IA? Obrigatoriamente o IA tem que vir da Maria. Então, para que Maria tenha um filho AB com o João, a Maria vai ser a responsável por doar o IA, já que o João não poderia doá-lo. Então, o João pode doar o IB. Então, eu quero saber qual é a probabilidade do João ser IBzinho e qual a probabilidade de Maria ser IAzinho. Então, eu vou ter que fazer esses dois cálculos. Então, aqui eu tenho o meu passo 2, analisando primeiro a probabilidade de João ser IBzinho. Eu tenho aqui que lembrar vocês que o pai do João é IBzinho e a mãe do João é Izinho, Izinho. O pai do João produz quais tipos de gametas? O pai do João produz gametas. Acompanhe comigo. Gameta IB e gameta Izinho. E a mãe só produz gametas Izinho. Então, quais são os possíveis descendentes desse casal? Ora, esse casal pode ter descendentes, acompanhe comigo, IB, Izinho ou Izinho, Izinho. Então, existe o quê? Um meio de chance de ser IBzinho e um meio de chance de ser Izinho, Izinho. Então, a chance de João ser IBzinho, um meio. Qual é a probabilidade agora de Maria ser IAzinho? Vou colocar o passo 3 aqui embaixo. Então, aqui eu tenho o pai da Maria e aqui a mãe da Maria. IA e B. O pai da Maria produz sempre gameta Izinho e a mãe da Maria produz gametas IA e gameta IB. Nós vamos ter o que aqui? Indivíduo IA, Izinho, indivíduo IB, Izinho. Os possíveis descendentes, aqui eu tenho IA, Izinho e aqui eu tenho IB, Izinho. Então a chance de ter um indivíduo IA, Izinho, um meio, IB, Izinho, também um meio. Passo 4. Aqui eu tenho João e aqui eu tenho Maria. Qual é a probabilidade agora de João e Maria ter um filho AB? Considerando então João como sendo IBzinho e Maria sendo IAzinho, quais são os possíveis descendentes? IA, IB, IA, Izinho, IB, Izinho, Izinho, Izinho. Qual é a chance desse casal ter um descendente IA e B? Fazendo aqui o cruzamento direto, a chance de ter um indivíduo IA e B é de 1/4. A chance de ter um indivíduo IAzinho, 1/4. IB, Izinho, 1/4. Izinho, Izinho, 1/4. Detalhe que João produz 2 tipos de gametas, IB, Izinho, e Maria também produz 2 tipos de gametas, IA e Izinho. Fazendo direto, você tem gameta IB do João com IA da Maria, formando genótipo IA e B. Gameta IB do João com Izinho da Maria, formando indivíduo IB, Izinho. Gameta IA da Maria com Izinho do João, formando genótipo IA, Izinho. E gameta Izinho do João com gameta Izinho da Maria, formando indivíduo Izinho, Izinho. A minha probabilidade final vai ser o seguinte. Probabilidade de João ser IB, Izinho, certo? E Maria ser IA, Izinho.
e que tem um filho o quê? AB. Probabilidade de João C e Bzinho, 1/2. E Maria C e Azinho, também 1/2. E o filho C, AB, 1/4. Resposta 1/16. Questão 11, item D de dado, é o item correto. Então, eu primeiro tive que fazer a probabilidade de João C e Bzinho, e depois de Maria C e Azinho, e somente depois que eu fiz isso, calcular a chance desse casal ter um filho AB. Então, eu tenho aqui uma chamada probabilidade condicional. Um evento final só acontece se outros eventos acontecerem antes. Ou seja, só vai ser possível o casal ter um filho AB, está aqui o filho AB, se somente se, antes de calcular a chance de João C e Bzinho e Maria C e Azinho. É a chamada probabilidade condicional. E só no final é que eu calculo aqui a chance de João C e Bzinho, Maria C e Azinho e o filho CAB. E aí eu tenho 1/16. Questão 12. Enem Libras 2017. A acondroplasia é uma forma de nanismo que ocorre em 1 a cada 25 mil pessoas no mundo. Curiosamente, as pessoas não anãs são homozigotas recessivas, para o gene determinante dessa característica. José é um anão, filho de mãe anã e pai sem nanismo. Ele é casado com Laura, que não é anã. Qual a probabilidade de José e Laura terem uma filha anã? Então, primeiro ele fala o seguinte, passo 1. Ele fala que a acondroplasia é um tipo de nanismo e, curiosamente, as pessoas não anãs são homozigóticas recessivas. Então, aqui eu tenho, quem for azinho, não é anão. Logo, o nanismo acondroplásico, ele é uma herança autossômica dominante. Então, o indivíduo que é azão, traço, ele vai ser anão. Então, passo 2 aqui. O José, ele é anão. Se o José é um anão, ele vai ser o quê? Ele vai ser azão. Azão traço. Filho de mãe anã e pai sem nanismo. Então, o que é que nós temos aqui? Vou considerar aqui o pai do José. O pai do José não tem nanismo, então ele vai ser azinho. E a mãe do José vai ser anã, então ela vai ser azão traço. Observe que o José recebe obrigatoriamente do seu pai, que não é anão, um alelo azinho. Então o José, obrigatoriamente, ele vai ser azão-azinho. O José, então, ele é casado com Laura, que não é anã. A Laura vai ser o quê? Azinho-azinho. Então, qual é a probabilidade de José e Laura terem uma filha anã? Então, a primeira coisa que eu quero lembrar a vocês é que o José produz 2 tipos de gametas, o gameta azão e o gameta azinho. E Laura só produz um tipo de gameta, que é o gameta azinho. Então, quais são os descendentes? Azão, azinho, azinho. Então, eu vou ter indivíduos azão, azinho, azinho. José e Laura têm 1/2 de chance de ter um filho anão e 1/2 de chance de ter filho não anão. Então, aqui eu tenho geração P, essa geração inicial. Aqui eu tenho geração F1 e aqui eu tenho a geração F2. Só que, entenda, passo 3 da questão. O passo 3 é a probabilidade final. Eu quero saber qual é a chance de José e Laura ter uma filha e que ela seja o quê? Anã. Então, a minha PF vai ser igual a quanto? Nascer mulher, 1/2. E que seja anã. Regra do E. Eu multiplico. 1/2. Assim, esse casal tem 1/4 de chance de ter filho anão. No caso aqui, questão 12, o item B de bola é o item correto. Questão 13, Enem PPL 2017. O heredograma mostra a incidência de uma anomalia genética em um grupo familiar. O indivíduo representado pelo número 10, preocupado em transmitir o alelo para a anomalia genética a seus filhos, calcula que a probabilidade de ele ser portador desse alelo é de... Então, primeiro eu quero lembrar vocês o seguinte. Esse alelo é autossômico ou é ligado ao sexo? Primeira coisa é isso. Bom, de qualquer forma, eu posso observar que esse alelo é recessivo. Porque se esse alelo fosse dominante, ele apareceria nas 3 gerações. Então o alelo é recessivo. Agora, esse alelo é recessivo sendo azinho, ou seja, autossômico, ou ele é um alelo X-azinho, ou seja, ligado ao cromossomo X, ou ligado ao sexo. Uma coisa é certa, é um alelo recessivo. Ou seja, então por que eu sei que esse alelo é recessivo? Porque se esse alelo fosse dominante, para ele aparecer aqui na terceira geração, ele teria que ter aparecido na segunda. Agora a questão é, ele é um alelo recessivo, tudo bem, mas ele é autossômico, ou seja, não associado a cromossomos sexuais,
ou ele está associado a cromossomos sexuais. Então, eu vou fazer aqui uma indução, certo? Se esse alelo fosse ligado ao sexo, esta mulher aqui, 11, seria XAzinho, XAzinho. Para ela ser mulher e ser doente, ela teria que ser XAzinho, XAzinho. E aí você concorda comigo que, obrigatoriamente, ela teria que ter recebido o que do pai dela? O Azinho. Então, obrigatoriamente, o pai dela teria que ser também doente. E ele não é. Logo, essa herança não pode ser ligada ao sexo. Por quê? Porque se ela fosse ligada ao sexo, essa mulher receberia um XAzinho do pai e o outro XAzinho da mãe. E isso não aconteceu. Então, por que eu sei que essa herança não é ligada ao sexo? Porque se assim fosse, esse homem 7 obrigatoriamente seria doente. Se essa herança é autossômica, o que é que nós temos? Nós temos o seguinte: indivíduos iguais, 7 e 8, dando origem a um diferente. Então, os iguais são o quê? Os iguais são heterozigóticos e o diferente é o quê? Homozigoto recessivo. O indivíduo 11 obrigatoriamente vai ser azinho-azinho. Eu quero saber qual é a chance do indivíduo número 10 ser portador desse alelo. Não é portador da doença, porque portador da doença ele não é. Ele é um homem sem anomalia. Então eu quero saber qual é a probabilidade de ele ser portador do alelo. Então eu vou aqui cruzar o indivíduo 7 com o 8. Nesse cruzamento do 7 com o 8, o que é que nós temos? Eu tenho aqui azão, azinho, cruzando com azão, azinho. Observe então que o indivíduo azão, azinho produz gambeta azão e gambeta azinho. E o indivíduo 8, azão, azinho, produz gambeta azão e gambeta azinho. Então, quais são os possíveis descendentes filhos desse casal? Nós temos aqui indivíduo azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Então, nós temos esses possíveis indivíduos. Observe o seguinte, vamos fazer o que nós chamamos de restrição de universo. Se esse indivíduo 10 ele já é normal, e eu estou vendo isso aqui, que ele é normal, eu não posso mais considerar, na minha análise probabilística, a chance de ele ser azinho-azinho. Então, se ele é normal, ele não pode mais ser azinho-azinho. Então, eu vou fazer o que nós chamamos de restrição de universo. O meu universo probabilístico foi reduzido. O que é probabilidade? Probabilidade é o número de eventos desejados por o número de eventos possíveis. Quais são os eventos possíveis para esse indivíduo 10? Azão, 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 azinho, azão, azinho. Então ele pode ser azão, 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 azinho, azão, azinho. Então, quais são as chances desse indivíduo ser portador do alelo? Ora, as chances de ele ser portador do alelo são 2 chances no universo de 3. Ou seja, 2 terços. Se ele já é normal, eu não posso mais considerar ele ser azinho-azinho. Então, a gente faz o que a gente chama de quê aqui? Restrição de universo. Uma RU, uma restrição de universo. Então, eu tive que eliminar esse indivíduo das minhas possibilidades. Então, probabilidade NED por NEP, ou seja, número de eventos desejados pelo número de eventos possíveis. Então, desejados, ou seja, calcular a chance dele ser portador. 2 chances. Possíveis, somente 3. Assim, 2 terços equivale a 67% aproximadamente, lógico. Então, questão 13, o item D de dado é o correto. Questão 14, Enem PPL 2017. Uma mulher deu à luz a seu primeiro filho e, após o parto, os médicos testaram o sangue da criança para a determinação de seu grupo sanguíneo. O sangue da criança era do tipo O positivo. E imediatamente a equipe médica aplicou na mãe uma solução contendo anticorpos anti-RH, uma vez que ela tinha o tipo sanguíneo O negativo. Qual a função dessa solução de anticorpos? Bom, pessoal, essa solução de anticorpos visava evitar a doença hemolítica do recém-nascido ou eritroblastose fetal nos próximos filhos dessa mulher. Sabemos que a doença hemolítica do recém-nascido, também conhecida como eritroblastose fetal, ela acontece em que condições? Então, a condição é a seguinte: a mãe tem que ser RH negativa, o pai RH positivo. Mãe RH negativo, pai RH positivo. E filhos consecutivos RH positivos. Primeiro filho RH positivo, segundo filho RH positivo. Então,
Considerando que essa mulher teve o seu primeiro filho, acompanha aqui comigo, o próprio texto da questão fala isso. Esse primeiro filho, então, é O positivo e a mãe O negativo. Então, eu vou desconsiderar o sistema ABO porque tanto a mãe quanto o filho têm o mesmo sistema. Então, não vai haver incompatibilidade entre o sistema ABO da mãe e do filho. Eles são iguais. Eles apresentam o mesmo fenótipo. Então, o que acontece? Principalmente na hora do parto, passa sangue do filho para a mãe. Como o filho é positivo, ele vai ter nas hemácias o quê? O fator RH ou antígeno RH, também conhecido como antígeno D, D de dado. As hemácias do filho na circulação da mãe, dentro do prazo de 1 a 2 semanas, vão estimular o sistema de defesa da mãe a produzir anticorpos anti-RH. A mãe ser negativa, ela não tem fator RH. E por não ter o fator RH, ela reconhece fatores RHs exógenos como estranhos. Então, o primeiro filho sendo positivo e passando sangue para a mãe, principalmente na hora do parto, ele vai fazer com que essa mãe passe a produzir anticorpos anti-RH. E quando essa mulher tiver um segundo filho e esse segundo filho for RH positivo, o que é que vai acontecer? Os anticorpos anti-RH vão atravessar a placenta e vão chegar no segundo filho. E vão começar a destruir o quê? Vão começar a destruir as hemácias do segundo filho, caracterizando então a doença conhecida como doença hemolítica do recém-nascido ou eritroblastose fetal, que vai justamente acometer os próximos filhos positivos dessa mulher, isso considerando gestações próximas. Então, se assim que essa mulher tem o primeiro filho, ela recebe soro anti-RH ainda no hospital, esse soro anti-RH vai acabar destruindo as hemácias desse primeiro filho que passaram para a circulação da mãe. Hemácias essas que possuem o fator RH. Observe aqui no desenho, colocando aqui em azul o fator RH. Então, assim que essa mulher, ainda na maca cirúrgica, ela recebe o soro anti-RH. Olhando aqui de perto, o que é que nós temos? Essa situação, mãe negativa, pai positivo, primeiro filho positivo, segundo filho positivo. A mãe passa, o filho passa para a mãe hemácias com antígeno RH, e caso nada seja feito, essa mulher vai passar a produzir anticorpos anti-RH, que caso essa mulher tenha com esse homem positivo um segundo filho positivo, os anticorpos anti-RH irão destruir as hemácias do segundo filho, que pode ser uma grande destruição, podendo levar à morte do segundo ou dos próximos filhos positivos. Mas se essa mulher, ainda na maca do hospital, receber um soro anti-RH, o soro anti-RH que ela vai receber vai acabar destruindo as hemácias do primeiro filho, evitando estimular o sistema de defesa da mãe. Mas isso tem que ser imediatamente assim que ela tem o primeiro filho. Então, a função dessa solução de anticorpos é justamente destruir as células sanguíneas do bebê. Questão 14 é o item B de bola. Observe o item A, modificar o fator RH do próximo filho de forma alguma, não é esse o objetivo. O item C, formar uma memória imunológica na mãe, também não é esse o objetivo. Neutralizar os anticorpos produzidos pela mãe, também não vai dar tempo a mulher produzir anticorpos anti-RH, porque na própria maca ela vai receber o soro anti-RH, que tem anticorpos anti-RH, que vão destruir as hemácias do primeiro filho, hemácias positivas, e o E, promover a alteração do tipo sanguíneo materno, isso não vai acontecer. Questão 15, FUVEST 2016. Aqui eu tenho a primeira geração, segunda geração de um heredograma. No heredograma acima, a menina 2.1 tem uma doença determinada pela homozigose, quanto a um alelo mutante de gene localizado no autossomo. A probabilidade de que seu irmão 2.2, clinicamente normal, possua esse alelo mutante é de... Isso aqui é mais uma questão de restrição de universo. O texto fala o seguinte: a menina 2.1 tem uma doença determinada pela homozigose, quanto a um alelo mutante localizado no autossomo. Eu quero saber qual é a probabilidade de seu irmão, que é normal, no caso aqui a menina é o 2.1 e o irmão dela é o 2.2, observe que ele é clinicamente normal, ele não está com o quadrado cheio, possui esse alelo mutante. O que nós temos aqui? Primeiro é você determinar se essa doença ela é dominante ou recessiva. Então você tem aqui pais normais tendo filha alterada. Olha, os pais obrigatoriamente são o quê? Os pais obrigatoriamente serão heterozigóticos e a filha vai ser homozigótica recessiva, azinho, azinho. Observe que o filho desse casal, ou seja, o indivíduo 2, ele vai ser normal, então ele vai ser azão traço. Então eu quero saber qual é a probabilidade dele ser portador desse alelo. Então, que ele tem um azão, ele tem. Que ele é normal, ele é. Eu quero saber qual é a chance dele ser um indivíduo portador do alelo, ou seja, heterozigoto. Então, eu quero lembrar vocês que o alelo azão determina a normalidade e o alelo azinho determina a doença. Bom, e aí o que acontece? Passo 2.
os possíveis descendentes desse casal azão-azinho, azão-azinho, o homem produz dois tipos de gametas, o azão e o azinho, e a mulher também produz dois tipos de gametas, o azão e o azinho. Quais são os possíveis descendentes? Nós vamos ter azão-azão, azão-azinho, azão-azinho, azinho-azinho. Então aqui eu tenho gameta azão do pai com gameta azão da mãe. Gameta azão do pai com gameta azinho da mãe. Gameta azinho do pai com gameta azão da mãe. Gameta azinho do pai com gameta azinho da mãe. A questão é que isso aqui trata de restrição de universo. Qual é a probabilidade de que seu irmão 22, clinicamente normal, possua esse alelo mutante? Como vocês podem observar, se o irmão é clinicamente normal, ele não pode mais ser azinho-azinho, ou seja, doente. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo o que nós chamamos de restrição de universo. Então, eu vou restringir o meu universo probabilístico. O que é probabilidade? Probabilidade é o número de eventos desejados pelo número de eventos possíveis. Quais são os eventos desejados? São esses dois aqui, ó. Então, eu estou calculando a chance de o indivíduo ser portador do alelo. Então, são duas chances. Em quantas? Em 3 possíveis. Afinal de contas, ele já é normal, então com certeza ele tem um azão. Então, eu tenho aqui 3 possíveis. Logo, é o item E, 2/3. Questão 16, FUVEST 2014. Para que a célula possa transportar para o seu interior o colesterol da circulação sanguínea, é necessária a presença de uma determinada proteína em sua membrana. Existem mutações no gene responsável pela síntese dessa proteína que impedem a sua produção. Quando um homem ou uma mulher possui uma dessas mutações, mesmo tendo também um alelo normal, apresenta hipercolesterolemia, ou seja, um aumento do nível de colesterol no sangue. Então, a questão fala sobre uma doença chamada de hipercolesterolemia. E fala também que quando um homem ou uma mulher possui uma dessas mutações, mesmo tendo um alelo normal, eles vão ter hipercolesterolemia, ou seja, aumento do nível de colesterol no sangue. No caso aqui, o colesterol ruim, entre aspas, não é um colesterol, é uma lipoproteína. No caso aí, o LDL. Então a pergunta é, a hipercolesterolemia devido a essa mutação tem, portanto, herança? Primeira coisa é lembrar vocês se a herança é autossômica ou é ligada ao sexo. Ou seja, ligada ao X. Quando a questão fala o seguinte, quando um homem ou uma mulher possui uma dessas mutações, mesmo tendo um alelo normal, ou seja, quando o homem ou a mulher tendo uma dessas mutações, mesmo tendo um alelo normal, manifesta a doença. Está claro que trata-se de uma herança autossômica. Por quê? Porque mostra que tanto o homem quanto a mulher podem ter 2 alelos. Então, com certeza, trata-se de um autossomo. Porque tanto homens quanto mulheres podem ter 2 alelos. Lembremos que se fosse herança ligada ao sexo, não daria. Acompanhe comigo. Na herança ligada ao sexo, o homem é o quê? O homem ele é XY e a mulher é XX. Então, quando a herança é ligada ao X, os homens não podem ter 2 alelos. Porque na herança ligada ao sexo, os homens são hemizigóticos. Os homens não são nem homozigóticos e nem heterozigóticos, são hemizigóticos. Então, considerando aqui esse alelo presente aqui no cromossomo X, não daria para o homem ter 2 alelos. Ele só poderia ter um. Então, quando o texto fala, quando o homem ou a mulher possui uma dessas mutações, mesmo tendo um alelo normal, ou seja, ele considera que o homem poderia ter um segundo alelo. E que tipo de herança o homem pode ter 2 alelos? Uma herança autossômica, porque na herança ligada ao sexo, o homem só pode ter um alelo. Já que a herança ligada ao sexo é aquela na qual o alelo está no cromossomo X, e o homem só tem um X. Então, nós já sabemos que é uma herança autossômica. Agora, essa herança é dominante ou recessiva? Essa herança é uma herança dominante. Como é que eu sei? Quando um homem ou mulher possui uma dessas mutações, mesmo tendo também um alelo normal, apresenta a doença. Ou seja, a doença se manifesta em heterozigose. Que tipo de variante se manifesta em heterozigose? A variante dominante. Então, eu tenho aqui tanto homens quanto mulheres tendo um alelo desse, mesmo tendo um alelo normal, vão manifestar a doença. Ou seja, que tipo de variante se manifesta quando tem 2 alelos diferentes? A variante dominante. Então, com certeza, eu estou diante de quê? De uma herança no qual o alelo está no autossomo e ela é uma herança do tipo dominante. Assim, a questão 16, o item correto é o item A. A hipercolesterolemia devido a essa mutação tem, portanto, herança autossômica dominante. Poderia ser autossômica do qual dominante? Não. Por quê? Porque em heterozigose, um dos alelos se manifesta.
na codominância, os dois iriam se manifestar. Então, o item B, autossoma recessiva, não é. O item C, ligado ao X dominante, não é. O item D, ligado ao X recessiva, não é. E o item E, autossoma dominante, não é. Questão 17. Unicamp 2013. Considere o indivíduo heterozigoto para os dois locos gênicos que estão em linkage, ou seja, não apresentam segregação independente. A representação esquemática dos cromossomos presentes em uma de suas células somáticas em divisão mitótica é... Então, o que eu tenho aqui? Um indivíduo heterozigoto para dois locos gênicos. Sabemos que cada loco gênico corresponde à região onde fica um par de alelos na barra cromossômica. Já que eu tenho dois locos gênicos, eu tenho dois pares de alelos num par cromossômico. Eles estão em linkage. Nós temos aqui um indivíduo que é Azão-Azinho, Bzão, Bzinho. Como é que eu represento o indivíduo Azão-Azinho, Bzão, Bzinho numa situação de linkage? Numa situação de linkage, eu vou considerar o Azão-Azinho e o Bzão, Bzinho no mesmo par de cromossomos homólogos. Assim, qual opção me mostra o Azão-Azinho e o Bzão, Bzinho no mesmo par de cromossomos homólogos? O item A é o item correto. Em situação de linkage, na qual eu tenho uma análise de dois locos gênicos, ou seja, uma análise de dois pares de alelos, Azão-Azinho, Bzão, Bzinho, eu posso analisar que o item A é o item que corresponde a uma de suas células somáticas em divisão mitótica, justamente pelo fato de que, numa situação de linkage, os dois pares de alelos encontram-se ligados. O Azão está ligado com Bzão ou com Bzinho, no caso aqui é com Bzão, e o Azinho está ligado com Bzão ou com Bzinho, no caso aqui é com Bzinho. Como esses cromossomos são duplicados, um cromossomo duplo tem duas cromátides, cada cromátide vai ser clone da outra. Logo, a cromátide da esquerda vai ter o Azão, como a da direita também. A da esquerda vai ter o Bzão, como a da direita também. E aqui também, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Então, a situação que mostra linkage para dois locos, ou seja, dois pares de alelos, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, corresponde ao item A. Como é que poderia ser o item B se nós sabemos que as cromátides de cromossomos duplicados, elas são clones uma da outra? Então, não poderia ser Azão, Azinho, porque essa cromátide da esquerda é clone da direita, como a da esquerda aqui é clone da direita. Não pode ser o item C nem o item D, porque o item C e o item D mostram situações onde não há ligação gênica. Então, questão 17 é o item A. Questão 18, Unicamp 2011. Considere um indivíduo heterozigoto para 3 genes. Um gene tem no mínimo 2 variantes. Então, o gene A tem a variante Azão, que é o alelo Azão, e a variante Azinho, que é o alelo Azinho. O gene B tem a variante Bzão, que é o alelo Bzão, e a variante Bzinho, que é o alelo Bzinho. E o gene C tem a variante Czão, que no caso é o alelo Czão, e a variante Czinho, que é o alelo Czinho. Então, quando eu falo em gene, eu falo numa estrutura que tem variantes, no mínimo 2. Os alelos dominantes Azão e Bzão estão no mesmo cromossomo. O gene Czão tem segregação independente dos outros 2 genes. Se não houver crossover durante a meiose, a frequência esperada de gametas com genótipo Azinho, Bzinho, Czinho produzidos por esse indivíduo é de... Então, aqui eu tenho 2 pares de cromossomos homólogos e observe que num par eu tenho linkage, certo? Então, os alelos dominantes Azão e Bzão estão no mesmo cromossomo. Então, o indivíduo ele é heterozigoto para 3 genes. Então, o indivíduo é heterozigoto para os 3 genes. Então, o indivíduo vai ser o quê? Ele vai ser Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. Observe que os alelos dominantes Azão e Bzão estão no mesmo cromossomo, ou seja, eu tenho aqui a situação de linkage. O gene Czão tem segregação independente, ou seja, ele se separa independente dos outros 2 genes. Então, como o próprio texto fala, aqui eu vou ter Azão justamente com Bzão numa mesma barra cromossômica, como Azinho justamente com Bzinho. E no outro par de cromossomos, nós temos Czão justamente com Czinho. Se não houver crossover durante a meiose, a frequência esperada de gametas com genótipo Azinho, Bzinho, Czinho produzidos por esse indivíduo é de... Então, ele pede para não considerar a ocorrência de crossover. Observe comigo, poderia acontecer crossover entre os locos A e B. Ou seja, o Bzão poderia passar para a direita e o Bzinho para a esquerda. Então, aí poderia formar a combinação Azão, Bzinho, Azinho, Bzão. Mas ele está pedindo para não considerar o crossover ou permutação. Então, quais são os possíveis gametas? Vamos lá comigo? Podem se formar 4 possíveis gametas. Veja só. Podemos ter, então, o gameta Azão, Bzão, Czão. O gameta Azão, Bzão, Czinho. Observe que ele pediu para não considerar crossover, ou seja, não haverá formação
de gametas com barras cromossômicas Azão, Bzinho ou Azinho, Bzão. Também vou formar o quê? Vou formar gametas, acompanhe comigo, Azinho, Bzinho, Czão, Azinho, Bzinho, Czinho. Então eu vou ter 1/4 de chance de formar gametas Azão, Bzão, Czão, 1/4 de chance de formar gametas Azão, Bzão, Czinho, 1/4 de chance de formar gametas Azinho, Bzinho, Czão, 1/4 de chance de formar gametas Azinho, Bzinho, Czinho. Assim, a nossa questão 18, o item correto é o item B de bola. Questão 19, FUVEST 2020. Na espécie de planta, a cor das flores é determinada por um par de alelos. Plantas de flores vermelhas cruzadas com plantas de flores brancas produzem plantas de flores cor-de-rosa. Do cruzamento entre plantas de flores cor-de-rosa resultam plantas com flores. Vamos comigo. Eu tenho planta com flor vermelha cruzada com planta com flor branca. Nesse cruzamento, eu vou ter descendentes planta com flor cor de rosa. Que tipo de herança é essa? Uma herança na qual eu cruzo indivíduos de fenótipos extremos, ou seja, o indivíduo com flor vermelha cruzado com o indivíduo de flor branca, dando origem ao indivíduo com flor cor-de-rosa. Eu estou diante de uma situação de ausência de dominância, também conhecido como semidominância ou dominância incompleta. Bom, numa situação de ausência de dominância, o que é que nós temos? Nós temos, então, a seguinte construção. Esse indivíduo aqui seria Vzão, Vzão. Esse aqui seria Bzão, Bzão. E o descendente seria o quê? VB. Aqui eu tenho geração P, aqui eu tenho geração F1. Diferentemente da codominância, na ausência de dominância, os dois fenótipos não se manifestam. O que acontece é a formação de um fenótipo intermediário. Se fosse para ser codominância, em termos hipotéticos, haveria a formação de descendentes com flores que teriam pétalas vermelhas e pétalas brancas. No caso aqui, eu tenho pétalas cor-de-rosa. Por quê? Porque eu tenho um fenótipo intermediário característico da ausência de dominância. Então, se eu cruzar plantas de flores cor-de-rosa, quais são os gametas formados pelas plantas V e B? É o gameta Vzão e o Bzão. E aqui, Vzão e Bzão. Quais são os possíveis descendentes? Eu vou ter descendente Vzão, 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 Bzão, Vzão, Bzão, Bzão, Bzão. Então, do cruzamento entre plantas de flores cor-de-rosa, resultam plantas com flores vermelhas, plantas com flores cor-de-rosa e plantas com flores brancas. Então, qual é a probabilidade? 1/4 de plantas com flores vermelhas, 2/4 de plantas com flores cor-de-rosa e 1/4 de plantas com flores brancas. Então, questão 19, nossa resposta é o item B de bola. Ou seja, se nós cruzarmos plantas de flores cor-de-rosa, resultam plantas com flores das três cores, prevalecendo as cor-de-rosa. Questão 20. Enem PPL 2014. Antes de técnicas modernas de determinação de paternidade por exame de DNA, o sistema de determinação sanguínea ABO foi amplamente utilizado como ferramenta para excluir possíveis pais. Embora restrito à análise fenotípica, era possível concluir a exclusão de genótipos também. Considere que uma mulher teve um filho cuja paternidade estava sendo contestada. A análise do sangue revelou que ela era tipo sanguíneo AB e o filho tipo sanguíneo B. O genótipo do homem pelo sistema ABO que exclui a possibilidade de paternidade desse filho é... Então aqui eu tenho a mulher, essa mulher ela é AB, o filho é o quê? O filho é B. E aqui eu tenho o homem que está sendo acusado de paternidade. Então, qual desses homens aqui das opções não poderia ser pai desse filho B? Bom, vamos só lembrar o seguinte, que essa mulher ela tem o genótipo IA e B. E o filho, ele é o quê? IB traço. Ele pode ser IB e B ou IBzinho. Então, qual seria, das opções que eu tenho aqui na questão 20, um genótipo que excluiria a paternidade? Com certeza é o genótipo IA-IA. O indivíduo que é IA-IA jamais poderia ter um filho B. Porque um homem que é IA-IA obrigatoriamente passaria para o seu filho um gameta IA. Então, das opções que nós temos aqui, o homem não poderia ser IA-IA. Porque se ele fosse IA-IA, com certeza o filho dele não poderia ser B. Seria pelo menos AB. Assim, a questão 20, o item correto é o item
A. Observe que se o homem fosse Iaizinho, como nós temos aqui na opção do item B, ele poderia ter sim um filho B. Afinal de contas, se ele fosse Izinho, ele poderia passar o Izinho para o seu filho. O homem também poderia ser IB e B. E aí teria um filho B, e o filho seria IB e B. O homem poderia ser IBzinho, também poderia ser Izinho.